Muito bem, aí então, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aí. Eu sou o professor Dagoberto Cascardo e hoje a gente vai estar dando a aula de sequência aí, número 11, em técnicas de venda no marketing e varejo, tá? Então, galera, hoje a gente vai estar dando sequência, dando uma retomada às aulas que a gente já vem tendo, pensando aí no nosso conceito básico, que seria hoje basicamente uma introdução, basicamente um rever aí as introduções das técnicas de argumentação e persuasão, tá ok? Então bora lá. Hoje a gente vai, qual é o objetivo da nossa aula hoje, galera? A gente vai revisar aí os conceitos de argumentação e persuasão. Hoje a gente vai tentar praticar isso, galera. Lembrando que, como eu já falei e vou falando sempre, argumentação e persuasão são ferramentas importantíssimas não só dentro do marketing, mas para qualquer tipo de comunicação que você venha trabalhar, beleza, galera? Então, assim, isso aí a gente vai ter que ter sempre em vista, tá ok? E eu queria dar uma pausa aqui, porque tem uma galera tacando papel ali. Lembrando, galera, vocês são segundo ano do seu ensino médio, pô, da quinta série mais não, beleza? Mesmo que a aula seja gravada, a gente tem que ter um respeito aí um pouquinho pela aula. Por quê, galera? Porque senão a gente não vai conseguir atender uma demanda. Então, inclusive, vou dar um adendo aí, dar uma pausa sobre isso. Inclusive, já foi comentado aqui, já conversei com a professora de vocês. Tem que ter interesse, galera, beleza? Vocês já não são mais crianças aqui para poder eu ter que ficar falando da responsabilidade de vocês como alunos, tá ok? Postura, galera, tanto de atitudes quanto em representação do que vocês são, beleza? Não tô lidando mais com criancinha aqui. E inclusive vocês estão num curso de marketing, galera, onde toda a nossa aparência, toda a nossa posição, toda a estratégia de apresentação nossa, ela tem que ser pensada. Tipo boné, touca, galera. Começar a rever isso aí, beleza? Dar um puxãozinho de orelha para vocês nesse sentido, beleza? Por quê? Porque daqui para diante a gente está tentando preparar vocês para o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho não tem tempo ou chance de você errar dessa forma. Você não vai ser contratado numa empresa se você não tiver uma postura. Você não vai ser contratado numa empresa ou contratada, no caso homem ou mulher, se você não está levando as coisas a sério. Beleza? Então assim, eu não sei como é que é a questão na sua casa, o que tua mãe e teu pai tem que te cobrado, mas galera, vem pra escola, vamos estudar, pô. Eu sei que a aula assim online, ela tem as nossas limitações no sentido físico, mas digitalmente, galera, a gente tem todos os recursos que a gente precisa nessa aula. A gente tem um slide bom, a gente tem professores que se adequam à necessidade de vocês para esse aprendizado, a gente tem a escola servindo vocês com um monte de estruturas para que vocês possam ter essa aula. Então, galera, aproveita, pô. Beleza? Por quê? Porque é mais um aninho aí, 2 aninhos de aula, basicamente, né, galera? Um aninho, né? Vocês estão no terceiro ano, pô. Um aninho. Se não repetir de ano, é um ano. Esse final de ano, pronto. Vocês já estão indo para a faculdade, mercado de trabalho. Galera, ter postura. Beleza? Por quê? Aí chega lá na frente, pô, professor, tô aqui, não consigo nem trabalho. Por que será? Beleza, galera? Inclusive, tem alunos meus aí que ano passado, durante o curso, já pegou as dicas que eu dei em aula, já começou a montar o seu portfólio de fotos, já começou a publicar e já tá ganhando dinheiro, pô. Beleza? Então, assim, vou dar uma pausa nessa aula por causa disso. Por quê, galera? Porque se você fica atacando papel, fica conversando com seu amiguinho enquanto eu tô explicando. Galera, às vezes aquela explicação que você perdeu é um insight, é uma ideia que você pode ter para montar o teu negócio, para ganhar teu dinheiro, para ir bem numa entrevista de emprego, tá? Então, assim, essa aula, ela é importantíssima, tá? Para a gente poder alinhar isso aí. Então, assim, sem contar que eu venho aqui, eu preparo uma aula para que, não só em conteúdo, sabe, galera? O conteúdo é importante, mas coisas práticas que vocês vão usar a vida toda. Vocês vão usar dentro da escola, fora da escola, no trabalho, em casa,
né? Vocês vão usar, sei lá, na igreja ou numa festa, vocês vão usar tudo, beleza? Isso, legal, acendeu a luz lá, muito bacana, tô conseguindo enxergar melhor. Então, galera, vamos se atentar, beleza? Isso aí. Eu não sei como é que tá em casa, eu não sei como é que você tá dentro da sua situação em casa, mas, cara, vem pra escola, estuda, beleza? Se você quer ser alguém na vida, ouça isso. Não sei se você já ouviu isso em casa, alguns já ouviu, vou reforçar aqui. Pra você ser alguém na vida, tem que estudar, galera. Né? Se você quer ter um dia um carro bom, uma casa boa, se você quer ter uma qualidade de vida legal, não tem outra forma a não ser trabalhando. E para trabalhar, você tem que se adequar ao mercado. Beleza? Então, assim, o que a gente estamos tentando te dar aqui como escola é condições para você ser, pelo menos, introduzido no mercado de trabalho da melhor forma possível. Beleza? Lá no trabalho vai ter regra, você não vai ficar falando toda hora, você não vai se vestir do jeito que você quer. Você vai ter todo um processo aí para se adequar. Quanto mais rápido você se adequar com isso, mais rápido a tua vida vai ser próspera, beleza? Então, assim, a gente tá falando pro seu bem, beleza? Se você não ouviu isso em casa, galera, ouça aí o nosso trabalho, beleza? Porque eu sei que às vezes a situação da vida não é fácil, não é fácil. A gente sabe que tem, né, eu tenho muito aluno que às vezes não tem pai, às vezes não tem mãe, às vezes mora com tia, com vó, com irmão, que tem uma situação que está passando por situação complicada em casa, né? A gente sabe que, por exemplo, tem alunos aí que vêm conversar comigo, hoje, inclusive, mandar mensagem que seu avô faleceu, às vezes você não está num dia bom, tudo bem, eu entendo. Faz parte da vida, galera. Agora, você veio para a escola para não estudar, é igual você ir numa festa e não se divertir. É igual você ir para a praia e não curtir o mar, pô. Beleza? Mas professor, não tem nada a ver escola com a praia. Galera, tem tudo a ver. Se eu não consigo me adequar com o meio da escola, os outros meios vão estar tudo bagunçado. Vem para a escola, estuda, anota, pergunta, não entendeu? A aula está um pouco... você quer um pouco além da aula, a aula está um pouco assim, limitada. Chega no prof, ou na tua orientadora, professor, a gente quer entender isso, isso e isso. Porque é isso que está usando lá na loja que eu estou trabalhando. Será que o professor pode explicar isso para mim? Beleza, a gente vai fazer uma aula adequando esse conhecimento que você quer adquirir. Beleza, mas não fique disperso nesse momento. Beleza? Porque, lembra, a vida é igual um jogo de futebol, cara. A vida, olha, uma vez eu ouvi isso e vou passar para vocês. Perdeu o time, perde o gol, perde o jogo. Perdeu o time da jogada, perde o gol, perde o jogo inteiro. Então eu tenho que estar atento. Jogando bola, eu tenho que estar atento ao passe, aonde que a estratégia vai ser de ataque, de defesa. Eu tenho que estar atento, pô. Por que às vezes a gente faz isso jogando bola e não faz isso estudando? Por que a gente faz isso jogando bola e não faz isso para, por exemplo, me relacionar com meus amigos na escola? Galera, bora crescer, não é mais quinta série. Beleza? Se relacionar bem. Tô falando aqui, por exemplo, essa aula tá falando de poder de argumentação e persuasão. Galera, isso aqui é um poder gigante. Isso vai dar poder para vocês alcançarem coisas incríveis. Para vocês, inclusive, conceituar suas próprias ideias. Saberem defender suas ideias, saberem fazer com que as pessoas comprem a sua ideia. Né? Com isso você vai ganhar novos amigos, uma nova perspectiva de vida. Então, assim, vamos tentar se atentar, beleza? Por quê? Porque a vida é curta. Daqui a pouco você está fora da escola, esses amigos que estão do seu lado, às vezes, não vão estar lá no teu ambiente de trabalho, vão estar em outro lugar. Então, vamos se atentar, beleza? Para a gente não precisar ter que chamar pai, ter que chamar pedagogo aqui, e ter que fazer um monte de processo que, poxa, vocês são maduros o suficiente para a gente chegar dentro de uma conversa rápida aqui e ter um combinado. Então, combinado. Entrou na aula, caderninho em cima da mesa, anotando, pergunta. Os trabalhos, inclusive, vou relatar, tem muitos trabalhos lá já no Classroom, que é só responder umas perguntinhas, outros tem que fazer o trabalho mesmo, e poucas pessoas já me entregaram isso. Dá uma olhada, sempre acompanha as minhas aulas dentro do Classroom, tá? Até porque é lá que eu estou vendo se você está realmente... Se você tiver uma dúvida, é lá também que você pode colocar uma dúvida, né? Porque às vezes a gente tem aqui 50 minutos de aula. 50 minutos de aula não dá para fazer nada, galera.
Mesmo porque também é a última aula, eu sei que vocês estão cansados, é, e estamos com fome, queremos comer, então tem todo esse processo biológico, mas galera, isso não nos impede de ter uma boa aula, tá? Isso vai depender de vocês. Eu sei que tem muita gente aqui, inclusive nessa turma, que são esforçados, eu já percebi, são participativos, estão anotando, mas tem alguns, um ou outro aí que tá meio disperso. Então, galera, dá um tempinho, foca aí na tua vida, pô. Beleza? Então, partindo para frente lá, galera, a gente vai revisar os conceitos aí. O primeiro conceito lá que eu falei é a diferença entre argumentação e persuasão. Então, a gente vai entender esses, basicamente, a gente entendeu o que é argumentar, o que é persuadir. Então, dentro da argumentação, a gente tem a questão da razão, né, de um processo de apresentação lógica de uma ideia. Eu estou argumentando. Então, por exemplo, por que um exemplo, por que as escolas públicas têm buscado melhorar as notas do Enem para entrar na faculdade? Beleza, aí eu vou fazer um argumento racional, tá? E depois eu vou persuadir a galera a melhorar a nota para poder melhorar a sua entrada na faculdade. Beleza, aí é persuadir. Primeiro tem um argumento, uma ideia, uma mensagem para passar. E depois eu vou persuadir, bem estruturado isso, eu vou persuadir a galera a comprar a minha ideia. Beleza? Então, basicamente, só relembrando. Então, aqui, argumentar, lembrando, é convencer pela lógica. 2 mais 2 é 4. Isso aqui encaixa com aquilo. Tá? Já na persuasão, você vai tentar conquistar o teu receptor dessa mensagem a partir de uma conexão que você vai tentar fazer com ele. Seja por uma amizade, seja por uma influência. Então a persuasão, ela vai ter várias características que nem a gente já viu aqui. A gente vai falar muitas delas aqui, tá? Rapidão aqui, vamos lá. Eu falei um pouquinho sobre a estrutura básica, inclusive a gente fez uma atividade ontem sobre isso. Alguns já postaram, outros não. Lembra que a gente tem essa semana aí para postar as atividades, que eu falei sobre estruturas básicas de uma argumentação, tá? Que é introdução, corpo e conclusão. O que seria isso, galera? Basicamente a gente tem todo argumento, ela começa aí com uma introdução, que é o que? Apresentar uma ideia, um problema. Quer dizer, o que é um problema, galera? O problema nem sempre é um problema. Problema seria um conceito, uma necessidade, certo? Então, assim, as pessoas estão precisando de bicicletas elétricas porque os percursos que elas hoje estão usando para bicicleta elétrica, por exemplo, em Curitiba, vou até dar um dado real, é maior. Hoje tem muita gente em Curitiba, por exemplo, usando bicicleta elétrica. Então, quer dizer, eu começo com essa introdução, bicicleta elétrica para alcançar coisas mais distantes com menos esforço. Então, a bicicleta elétrica hoje ela tem sido muito usada para trabalho aqui em Curitiba, né? Para a galera ir trabalhar, ir para a escola. Tem muito aluno aqui, porque assim, nem sempre, às vezes, você aqui em Curitiba consegue vaga numa escola perto da sua casa. Às vezes você tem que estudar em outro bairro, porque aquele bairro ali já finalizou suas matrículas, já deu o tanto de aluno. Então, às vezes, os alunos têm que estudar em outro lugar, ou escola particular, enfim. Aí ele tem que ter um deslocamento grande. Às vezes, ou ele vai de ônibus ou ele vai de bicicleta. Se ele for de bicicleta, às vezes é muito longe. Eles estão preferindo, tem alguns alunos que têm também condições, de ter essas bicicletas elétricas. Inclusive que o Curitiba está criando-se ciclovias, meios para que as bicicletas também tenham um acesso aí maior no trânsito. Então, galera, eu começo aí. Beleza, entendi o meu problema. O problema é o quê? Uma necessidade. É algo, um produto que ele está sendo necessário naquele momento. Por exemplo, pode ser que na cidade de vocês a bicicleta elétrica não seja algo comum ou algo que está sendo bastante usado, mas vai ter as necessidades próprias da sua cidade. Eu tenho que ver isso. Então, quando eu vou começar a minha argumentação, eu começo por uma necessidade. Isso chama isso de problema, tá? E aí eu vou desenvolver uma razão, uma evidência para sustentar a minha ideia. Por que é necessário isso? Porque é mais barato eu ir de bicicleta elétrica do que de ônibus, por exemplo. Né? Que eu vou ter que pagar aí 6 pila para ir, 6 para voltar, dá 12 reais. Então é um gasto, nem sempre eu tenho isso. E às vezes no gasto do mês, em 6 meses que eu ia de ônibus, eu consigo comprar às vezes uma bicicleta. Um ano
eu consigo comprar uma bicicleta elétrica, um exemplo. Então, eu vou preferir investir num produto, então há necessidade disso, né? Então, eu vou, aí dentro da minha conclusão, eu vou reforçar o ponto de vista, como eu falei para vocês, e vou convencer a galera a comprar essa bicicleta elétrica. Então, você que está precisando chegar mais longe, compre nossas bicicletas elétricas, K bicicletas elétricas. Elas vão te fazer chegar mais longe com o menor custo. Pronto, montei minha frase de marketing dentro de uma bicicleta elétrica. Tá ok? Então, assim, rapidamente. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nessas nuances para a gente poder completar nossas campanhas de marketing com mais rapidez, beleza? Então, assim, lembra que eu dei um exemplo aqui, né? Apresentar um problema, mostrar dados e soluções e reforçar geralmente com uma ideia que vai chamar a galera a uma ação, uma compra, um conhecimento, tá ok? Então, bora lá rapidinho. Já falei sobre isso, entendendo o público-alvo para persuadir. Então, basicamente, a gente vai conhecer o alvo, ele vai permitir o quê, galera? Ó, lembrar disso aqui que a gente passou bem rapidinho na última aula. Queria que a gente voltasse esse slide, ó. Conhecer o público-alvo permite escolher a linguagem e o tom adequado, né, para me alcançar esse público e entender as dores, quer dizer, os problemas, os desejos, as expectativas, e isso vai facilitar a persuasão. Quanto mais personalizado for o meu argumento, mais eficaz será a minha conexão com o meu cliente, tá ok? Partindo aí, uso da lógica, eu falei isso aula passada, só revisando. A lógica organiza o raciocínio, evita falhas de pensamento, ela permite construir argumentos sólidos, né? Coerentes e bem estruturados. A lógica é essencial para manter a credibilidade e clareza na comunicação. Então, aquela pessoa que fala uma coisa hoje, fala uma coisa amanhã, ela fala uma coisa para você, mas não é verdade, é mentira. Ou ela fala uma coisa que ela não tem conhecimento absoluto daquilo. Não, porque o relógio ele funciona com corda. E aí eu nem sei se é mesmo corda, a bateria. Não, ele está fazendo com a bateria 12 volts. Eu nem sei se é bateria 12 volts, se é 3, se é 4. Então, quanto mais lógico e o meu argumento mais perto do... Perto não, ele tem que ser real a minha colocação, mais credibilidade eu vou trazer para a minha argumentação. Tá ok? Bora lá? Então, continuando. Falácias dentro do marketing. O que são e como evitá-las? O que é falácia, galera? Então, primeiramente, eu falei aula passada, a gente estava bem corrido, fui passando por cima, mas eu vou dar uma revisada hoje. Então, falácias são erros de raciocínio que tornam um argumento inválido. Então, a pessoa, por exemplo, não entendeu como funciona o jogo, não entendeu como funciona a empresa e ela quer, por imaginação, por dedução, dentro de uma falta de conexão, falar sobre o tema. O que vai acontecer, galera? Às vezes ela vai invalidar um argumento que já foi estabelecido pela própria construção da empresa. Então, isso pode parecer estranho, mas acontece, tá? Então, elas podem parecer convincentes, essas ideias, mas enfraquece a credibilidade da empresa. Então, identificar essas falácias, né? Essas coisas sem um raciocínio bem trabalhado. E evitar essas falácias torna a argumentação mais ética, galera. Lembra que eu falei também da ética dentro do compromisso do marketing, tá ok? Continuando lá rapidinho, exemplos aí do marketing, das falácias comuns do marketing, seria: todo mundo está comprando, logo é bom. Ah, tá todo mundo comprando, então eu vou comprar. Segundo, esse produto é melhor porque é mais caro, né? Falsa causa, no caso, né? A gente sabe hoje que nem sempre porque o produto é mais caro é melhor, né? Hoje em dia, inclusive falando de celular, por exemplo, existe celulares, a Xiaomi, um exemplo, a Samsung, esses celulares, eles têm trazido hoje qualidades com preço mais baixo. As empresas hoje, né, várias, né, não só a LG, enfim, várias aí, marcas aí, estão pensando nisso. Então, trazer um produto de qualidade a um preço mais acessível. Tá ok? Então, assim, pensar que é mais caro é melhor também pode ser colocado como uma falsa falácia aí, ou uma falácia estranha, tá ok? Então, reconhecer isso aí ajuda aí a gente construir uma campanha mais honesta e eficaz de marketing, tá? Então, mas o meu produto
é um achômetro, né? Eu acho que porque ele é amarelo e o Brasil a cor do Brasil é verde e amarelo, vai casar bem agora com a campanha da Páscoa. Será? Será que essa argumentação minha tá certo? Hã? Qual que é as cores aí da Páscoa? Quem pode me ajudar? Cores da Páscoa. Hum? Quais são as cores da Páscoa, galera? Se a gente fosse contratado hoje. Branco, o que mais? Coloridos, ovos coloridos, o que mais? Beleza. Qual que é a simbologia da Páscoa? Ovo e o coelho, que significa o quê? Por que que é o coelho? Por que ovo? Lembrando, coelho bota ovo? Então o que, que tem a ver o ovo com coelho? Na verdade, não vem do marketing, né? Isso aí vem de uma estrutura histórica. O coelho, ele é usado porque ele simboliza em algumas culturas fertilidade, tá? Lembrando, que você já percebeu, coelhos, né? Eles basicamente eles têm muitos filhos, eles têm uma taxa de, de, de procriação muito alta e é várias vezes no ano. Então, por essa taxa de fertilidade ser grande, então ele representa basicamente fertilidade. Automaticamente, simbolizando aí também renascimento, também simbolizando uma construção mais ampla da sua própria linhagem. O ovo, ele veio por causa do quê? Por causa do enigma, do que tem dentro, da qualidade, enfim, vai ter todo um argumento teórico nisso, tá? Por exemplo, campanha de Páscoa, vocês podem pesquisar sobre por que o ovo, por que o coelho, vocês vão ver que tem toda uma lógica ali por trás. Se eu não entender a lógica, a minha campanha vai ficar vazia, ok? Não adianta eu pegar só o amarelo, só o coelho, só o ovo e tentar aplicar isso à minha campanha, tá ok? Já a gente volta nisso, porque isso aqui é bem legal de discutir, porque isso vai além, isso vai entrar lá no campo da arte também, da história, da filosofia, inclusive, tá? Bem legal isso. Continuando, galera, credibilidade, como eu falei aqui. A credibilidade do emissor, ele aumenta o poder de convencimento do argumento. Então, marca as pessoas confiáveis e tem mais facilidade de persuadir. Então, se eu crio uma imagem que as pessoas confiam, isso é credibilidade. Não, eu vou confiar nessa pessoa porque realmente ela sempre fala a verdade, ela é parceiro, ela sempre tem produtos bons na loja dela, todo produto que eu comprei ali, nenhum deu defeito, então ela tem uma imagem de vender coisas com boas qualidades, enfim. Essa credibilidade ela vai aumentar o poder de convencimento em qualquer campanha sua. Então, a tal loja é fácil trabalhar porque sempre ele está trazendo essa mensagem. Então, a reputação, basicamente, ela é construída com ética, né? Consistência e transparência. Então, quem você quer ser amigo de quem? A pessoa que fica mentindo toda hora? A pessoa que, a hora que você está com um problema, vira as costas para você? A pessoa que, às vezes, você pede um conselho, ela fala outro. Então, credibilidade é basicamente pensar nisso, nessas correlações que a gente tem também no nosso universo de relações interpessoais, beleza? Continuando. Como organizar o pensamento para uma argumentação eficaz, tá? Primeiramente, organizar as ideias antes de falar vai evitar aí confusões e contradições. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, usar tópicos, galera. Vou dar até uma dica aqui. Use tópicos e ordem lógica. Isso vai facilitar o entendimento do seu argumento. Então, tópico 1, vamos dar uma introdução. Tópico 1,
Vamos falar sobre Páscoa. Páscoa, sobre o que eu vou falar da Páscoa? O significado da Páscoa, o produto que é vendido na Páscoa, chocolate. Então vamos falar de chocolate. Por que o chocolate? Né? A gente sabe que hoje o chocolate é basicamente o produto mais vendido na Páscoa. Por quê? Porque ele traz, dentro de uma certa forma, uma sensação de felicidade para aqueles que usam chocolate. Ele traz prazer. Então hoje não é usado chocolate, por exemplo, só na Páscoa, inclusive, né? Presente de aniversário, presentes para pessoas que você não conhece direito. Então, esse sistema que usaram na Páscoa, hoje a gente usa em outros lugares, mas na Páscoa ele é mais evidente ali, né? Então, organiza suas ideias a partir dos tópicos, por que aquele produto é escolhido naquela data. Isso vai ajudar você a criar uma comunicação mais direta, tá ok? Então a clareza na estrutura também transmite confiança, você tem que ser claro. Estou falando de Páscoa, estou falando de Páscoa, não estou falando de Natal. Eu estou falando de ovo de Páscoa, eu estou falando da Páscoa do mercado ou eu estou falando da Páscoa religiosa, que é tida dentro do judaísmo e dentro do cristianismo. Aonde que eu vou alcançar? Em qual cultura? Em qual região? Então vai ter vários padrões. Por exemplo, a cultura religiosa fala que a Páscoa é de um jeito, a cultura comercial aplica de outro. E eu tenho que saber as nuances desses dois pontos de vista, tá ok? Então isso é clareza. E o poder da repetição na persuasão. Então basicamente repetir reforça aí a mensagem e fixa aí basicamente o conceito na mente do receptor. Então é uma tática muito usada em slogan, né? Anúncios e discursos, né? Repetição inteligente, cria aí uma familiaridade, aumentando a aceitação do produto, né? Então, às vezes aquele jingle, aqui a gente está falando de frase que começa na sua mente com uma sonoridade, né? Que você vai ouvindo ali nas propagandas que vai ficando na tua mente. Então, isso vai repetindo, ecoando na mente do receptor da mensagem, tá ok? Perguntas aí técnicas para fazer uma boa persuasão, né? Então são técnicas de perguntas persuasivas. Então perguntas bem formuladas levam o público a refletir e aceitar as suas ideias, como a gente fez na aula passada para construir a nossa frase. Elas ajudam a guiar o pensamento à direção específica, né? Basicamente ela dá direções específicas para aquele conteúdo. E usar perguntas estimula o desenvolvimento e reduz basicamente as resistências com relação ao teu produto. Continuando. E por último aí, galera, a gente vai chegar num storytelling, né? Que como ferramentas de persuasão. Alguém já ouviu falar sobre storytelling? Não? Se alguém já ouviu falar, levanta a mão. Já ouviu falar? Inclusive está em inglês, né? O que seria isso? Inclusive eu já dei uma pincelada sobre isso, né? Basicamente é contar histórias, criando conexão emocional com o público. Então, basicamente, são histórias que tornam as ideias mais fáceis de lembrar e compartilhar. Então, o storytelling ele vai humanizar o argumento e potencializar o impacto da sua apresentação do seu argumento, tá? E assim você vai ter um poder maior de persuasão, beleza? Então, bora lá. A gente vai praticar um pouco, só que essa tarefa vai ficar para casa, inclusive ela tá lá no Classroom, tá bom? Todas as nossas atividades elas são avaliativas, tá? Lembre de tirar dúvidas agora, porque às vezes não vai ter muito. Lembra que essa semana eu queria que a gente colaborasse, porque a gente tem pouco tempo para fechar o trimestre. Então bora lá. A gente vai criar um storytelling, tá? Um contar de história para vender uma oferta de produto ou serviço, tá? Você vai escolher um serviço ou um produto, tá? E vai criar uma história para vender ele. O que você vai usar, galera? No máximo 5 linhas, coisa rapidinha, tá? Você vai contar uma história do produto. Lembra que tem que ter o quê? Começo, uma introdução lá, tem que ter o problema. O começo é o quê? Por que esse produto precisa ser usado? Esse produto ele foi necessário lá na Guerra Fria, porque enfim, você vai criar lá. Pode ser fictício ou pode ser pesquisa, tá? Agora no começo eu preciso que você seja como pesquisa, dado real, tá bom? Meio
basicamente, né, que é o corpo, que ele vai trabalhar o desenvolvimento. Você vai apresentar agora uma solução para o problema que você trouxe, ou para a configuração do produto que você trouxe, e o fim, que você vai dar uma conclusão sobre por que o produto é bom e uma chamada de atenção no caso do receptor dessa mensagem, para ele comprar, entender, conhecer, analisar, enfim, beleza? Então, lembrando lá, os nossos 3 pontos lá, que é introdução, corpo e conclusão que tem que ter nesse trabalho, tá ok? Então, você vai criar aí, o trabalho é individual, então você vai criar a tua storytelling com o produto. Então, você vai escolher um produto, vai pesquisar sobre ele, a necessidade dele, o problema dele, e você vai criar aí um desenvolvimento, quer dizer, o que ele resolve, quem que precisa desse produto, e, por fim, você vai criar uma chamada de atenção. Então, só que tudo isso criando um tipo de história. Então, havia em um lugar uma pá em formato de ovo. E essa pá, ela formava naquele período, na Inglaterra, ovos de chocolate, porque ela ficava embaixo, enfim, você vai criar uma história, tá? Mas lembra, com dados que você vai pesquisar sobre o produto, de onde que ele veio, quem que produziu isso, aí você vai criar uma história pessoal para vender esse produto, dando valor a esse produto, tá? Lembra que storytelling é basicamente você criar uma história pensando na emoção agora, e como gerar uma emoção, uma conexão desse produto para com o receptor dessa mensagem, tá ok? Entenderam? 2 minutinhos aí, 1 minutinho para copiar o que está no quadro, embora tá lá no Classroom, tá? E chegando ao final aí, galera, o que a gente entendeu dessa aula, galera? Só para a gente dar uma revisada. Entendemos que argumentar e persuadir são habilidades essenciais no marketing. Aprendemos aqui que a combinação de lógica, clareza e empatia fortalece a comunicação. Nas próximas aulas, vamos aprofundar aí as técnicas para construir aí, basicamente, argumentos ainda mais eficazes. Então, faça o teu trabalho lá, eu vou dar os feedbacks do seu trabalho, tá? Se a gente não se vê, bom feriado para vocês, a gente se vê na terça-feira, tá bom, galera? Bom trabalho para vocês, bom feriado e até a próxima aula.